Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre produção e utilização de energia no Brasil. É importante entendermos como é que ocorre a matriz energética no nosso país, como é gerada e como é utilizada toda essa energia. Afinal, para que a indústria, para que as pessoas, para que todo um ciclo econômico e até mesmo um contingente populacional trabalhe, desenvolva, tenha conforto, é necessário a matriz energética. E para isso, então, precisamos criar e transformar essa energia para o bem-estar das pessoas e, consequentemente, aprimoramento das técnicas de trabalho. Dessa maneira, então, precisamos entender a matriz energética brasileira. Para começar esse processo, vamos direto ao ponto. A principal fonte de energia do Brasil vem da geração hídrica. Nós temos então as hidrelétricas como as principais fontes geradoras de energia. Então, essa geração, ela é muito importante, mas ela também tem os seus problemas e também tem suas particularidades. Importante dar uma sacada aqui já no quadro. Percebam que a principal geração de energia, a principal fonte geradora de energia no Brasil é bem vista no quadro aqui, ó, se você der uma olhada assim direto, você vai ver diversos desses símbolos aqui, ó, estão vendo? É muita usina hidrelétrica espalhada pelo nosso território. E isso é uma coisa interessante, uma vez então que nós temos aí um predomínio da geração de energia por meio das hidrelétricas. Então, nós não temos aí grandes problemas com questão de poluição da atmosfera e nem problemas aí de vazamentos radioativos, se a gente levar em consideração esse processo. Como nós temos uma grande diversidade de drenagem e de potencial hidráulico no Brasil, isso faz com que nós possamos ter aí uma energia constante para a nossa produção. Percebam que nós temos os maiores potenciais hidrelétricos do Brasil exatamente aqui na região amazônica, parte aqui ó, dos rios onde nós temos um maior desenvolvimento, Araguaia, Tocantins, Amazonas e também a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai, que formam o complexo das bacias platinas. Percebam que nós temos aqui ó, uma grande quantidade de usinas hidrelétricas, mas isso é algo extremamente importante e estratégico. Aqui temos um grande potencial hidráulico, mas nós não temos para onde distribuir essa quantidade de energia, uma vez que grande parte dessa utilização fica nas regiões de grandes metrópoles, como Manaus, Belém, por exemplo. Aqui nós temos a hidrelétrica de Balbina, na região próxima de Manaus, e acaba dando a energia necessária para o funcionamento da região do Distrito Industrial de Manaus, a famosa Zona Franca. Nós temos também alguns outros pontos, como é o caso da usina de Tucuruí, a maior usina essencialmente brasileira, uma vez que Itaipu é uma usina binacional. A maior usina do Brasil é também paraguaia. E, só para a gente fazer aqui um paralelo, a usina de Itaipu até muito tempo foi considerada a maior usina do planeta. E ela perdeu, na primeira década do século XXI, esse potencial, esse trunfo de ser a maior. Mas ela ainda continua sendo a maior usina do mundo em geração de energia. Claro que com o tempo, as usinas vão sendo construídas e talvez vão sendo cada vez maiores, mas ainda a de Itaipu é a principal do mundo em geração de energia. A maior de todas hoje é a usina de Três Gargantas lá na China, mas não produz tanta energia assim como Itaipu. Agora, percebam que nós temos aqui uma utilização de usina hidrelétrica forte. E isso tem uma explicação, uma vez que nessa região é onde fica o grande núcleo industrial brasileiro.
percebam que aqui, quanto mais próximo da região aqui do eixo Rio-São Paulo, é onde nós temos aqui a maior parte das hidrelétricas. Percebam então o consumo de energia pela população, onde temos uma grande densidade demográfica, e também da parte industrial. Temos muitas indústrias nessa região, por isso precisa de muita energia. Agora, nessa região aqui, ó, também do leito do Rio Iguaçu, nós vamos ter bastante usinas. Vamos ter aqui, próximo da bacia do Uruguai, que vai abastecer todo aqui o distrito industrial de Porto Alegre e toda essa região aqui da cidade industrial de Curitiba. Nós temos então um grande potencial hidrelétrico, principalmente nas áreas onde temos a maior necessidade de consumo. E isso faz com que nós tenhamos aí uma vantagem perante as questões ambientais, uma vez que grande parte do nosso potencial de geração de energia, ela não polui. Só que eu não estou dizendo que ela não causa impacto ambiental, uma vez que para construir uma usina hidrelétrica é necessário criar uma barragem, e essa barragem cria uma represa. Essa represa, então, vai inundar florestas, vai inundar áreas tradicionais de alguns povos, de habitats de animais, e isso acaba gerando, sim, impactos. Claro que no decorrer de todo esse processo, a diminuição do impacto, pois não gera tantos poluentes, acaba sendo interessante. Mas também temos os riscos de estouros de barragem que podem gerar graves acidentes. Mas, tomando cuidados necessários, aí acaba sendo uma usina, uma geração de energia bastante interessante e bastante limpa. Importante então sacar que nós temos aqui uma grande potencialidade de geração de hidroeletricidade. Fechou? Entendido até aqui? Além das usinas hidrelétricas, nós temos as usinas termoelétricas. As termoelétricas, elas são importantes principalmente para salvaguardar esse potencial energético brasileiro. Em caso de um processo de seca ou uma estiagem muito forte e que baixe o nível dessas represas a ponto de não conseguir gerar tanta energia como poderia acontecer, são acionados então como um backup, como uma forma aí de substituição às hidrelétricas, as usinas termoelétricas. E elas vão acontecer principalmente aonde? Principalmente na região sudeste do Brasil, algumas na região aqui do sul e também grande parte aqui ó, na região da chamada calha norte do Brasil, onde nós temos aqui um potencial hidráulico interessante, mas são rios de planície, o que não vai dar condições para a geração de energia. Consequentemente, eles acabam colocando usinas termoelétricas para poder gerar toda essa produção necessária para essas populações. Agora percebam, pessoal, que nós temos aqui essa geração mais aqui, ó, estratégica na região sudeste, que é justamente para tentar atender aquela porção onde tem a maior densidade demográfica no Brasil. Então, em caso de uma seca, de uma estiagem, de uma baixa produção aqui na época do inverno, principalmente, são acionadas aqui as usinas termoelétricas e, consequentemente, é acionada a bandeira vermelha nas contas de luz, que vai fazer com que a gente pague um pouco mais aí. Por que pagar um pouco mais? Porque é necessários combustíveis. É necessário combustíveis fósseis para fazer essa geração de energia, óleo diesel ou até mesmo gás natural e, em alguns pontos, o carvão. Nesses casos, então, gera um custo maior a produção de energia termoelétrica e isso vai sair do bolso de todas as pessoas que pagam as contas de luz. Dessa maneira também, nós temos um grande problema na questão ambiental, uma vez que o acionamento da usina termoelétrica ela vai gerar uma emissão de dióxido de carbono muito forte aí na atmosfera, gerando aí cada vez mais poluição. Vamos lembrar que a usina termoelétrica vai fazer a queima de combustíveis para a geração de energia e essa queima gera a liberação do carbono. Dessa maneira, então, nós temos essa formação aí das usinas termoelétricas no Brasil, as principais. E vejam que as principais estão em pontos estratégicos. Mas para utilizar essa usina termoelétrica, como eu falei,
é necessário ter também um grande potencial de energia, de geração de combustível fóssil. E aí nós vamos entrar aqui nesses combustíveis fósseis. Dessa maneira, vamos entender que as principais áreas de geração de combustível fóssil, de produção, vai ser aqui, ó, região sudeste, Bacia de Campos e Bacia de Santos, onde vamos ter a maior produção de petróleo do Brasil, petróleo do pré e do pós-sal. Nós temos também uma geração de combustíveis fósseis na região do Nordeste e também aqui na região da Amazônia. Mas aqui vai ser o nosso grande potencial, a nossa grande área onde vamos ter aí uma autossuficiência nesse combustível fóssil. É importante lembrar que o Brasil ele importa petróleo, por exemplo. Só que ele importa um petróleo mais pesado, com um menor poder de geração calorífica. E ele vai exportar o petróleo leve, o petróleo mais refinado, o petróleo mais caro do pré-sal. E isso vai ser importante para melhorar a nossa balança comercial, porque nós vamos vender o petróleo que nós produzimos por um preço bem maior do que aquele petróleo que nós consumimos, que é um preço menor. Então isso vai ser interessante para a nossa balança comercial também. Agora, quanto à questão estratégica, nós temos aqui o nosso recurso. Enquanto a gente não está com problema de utilização de recursos, a gente faz essa troca e acabamos também gerando mais riqueza para o país. Ok? Fechando essa parte então, nós temos os combustíveis fósseis bem utilizados aí. Um outro combustível fóssil importante, gente, são as áreas de carvão, de produção de carvão mineral, que é a região carbonífera, que começa no norte de Porto Alegre, aqui, ou melhor, norte do Rio Grande do Sul, e nós vamos ter aqui na região de Santa Catarina, Paraná, passando por São Paulo, chegando até a região de Minas Gerais. Vamos ter uma grande área carbonífera ali, numa bacia sedimentar, e isso vai ser interessante também para a produção aí dos grandes centros industriais. Percebam também esses gasodutos, pessoal. O principal deles, o gasoduto Bolívia-Brasil, começa aqui na região da Bolívia e vai atingindo algumas termoelétricas até chegar na região industrial de São Paulo, que vai ser distribuído esse gás para a produção industrial e depois chegando nas regiões aqui do Distrito Industrial de Curitiba, região ali do norte de Santa Catarina, produção de indústrias também, até o gasoduto chegar nas áreas industriais de Porto Alegre. Então, grande parte da produção industrial também utiliza o gás natural vindo da Bolívia. Então, isso acaba sendo bastante importante. Outro gasoduto interessante acontece aqui na região do norte e também nessa região aqui do sudeste brasileiro temos aqui esses oleodutos que vão ser bastante estratégicos e importantes, além da região aqui do nordeste. Importante salientar também que temos algumas geradoras de energia nuclear no Brasil, mas elas estão concentradas na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, as chamadas Angra 1, 2 e 3, que elas vivem aí num processo de ligação e desligamento e tudo vai depender da conjuntura política, a conjuntura econômica e também pesquisas da importância ou não da geração de energia nuclear e da sua compensação dentro de um país onde tem uma grande geradora de hidroeletricidade, ok? Importante salientar então que nós temos usinas eletronucleares, mas nem sempre nós utilizamos ela de uma maneira efetiva, uma vez porque não tem tanta necessidade assim. Agora, usinas eólicas e solares, também conhecidas como geração alternativa de energia, vão acontecer em áreas principalmente na região nordeste, onde temos uma quantidade grande de insolação e também uma característica importante, é uma região onde tem a formação dos ventos alísios de nordeste. Os ventos que chegam dessa maneira chegam constantes na região. Então, uma área onde tem uma grande potencialidade de geração de energia eólica. Então, são diversos cataventos que fazem aqui uma grande produção de energia elétrica, uma energia alternativa que gera pouco poluente. Dessa maneira, nós temos as principais formas de utilização e de produção da energia no Brasil. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau, tchau!